Então, pessoal, bem-vindos, né, à nossa terceira aula do workshop, né, novas tecnologias para projetos. Hoje nós temos na aula da Dutotec o nosso ilustríssimo convidado, né, o engenheiro Renato Walter, que é líder de projetos da Dutotec, e vai estar falando para a gente aqui sobre boas práticas de instalações aparentes, vai falar sobre normas técnicas, onde aplicar, né, as instalações aparentes, as canaletas da Dutotec. Então, ele é um projetista de vasta experiência, tanto em projeto, tanto em acompanhamento de obras, né? Então, com certeza, ele vai estar trazendo muita informação extremamente importante para você que está projetando, poder fazer o melhor uso das instalações aparentes e também ter atenção nas requisições, né, nos requisitos normativos. E ele também vai trazer novas tecnologias para a gente e aplicações da linha da Dutotec. Vai ser um bate-papo aqui bem descontraído, ele preparou um material com bastante conteúdo rico, e vamos aproveitar a experiência aí desse ilustre engenheiro. A gente agradece a Dutotec, né, em nome do senhor Renato Walter, ter preparado esse material para a gente, para estar ilustrando aqui a nossa aula sobre boas práticas de instalações aparentes com a Dutotec. Vamos lá, senhor Walter? Vamos lá então, Francisco. Obrigado pela introdução aí. A gente vai tentar mostrar para o pessoal o que a gente tem feito desde que se procura implantar uma coisa de uma aparência interessante e de qualidade. Tá? É evidente que a gente vai conversar um pouco sobre várias normas, mas na realidade é aquelas que a gente mais utiliza. Tá? Apenas para comentar um pouquinho da nossa empresa, tá? A Dutotec Industrial, que ela faz parte de um complexo, hoje ela é responsável pela parte de três linhas, vamos dizer assim, que é a parte de imobiliário, que é a conectividade em redes, a Dutotec, que é o nosso assim, objetivo maior hoje, que é a parte de canaletas, e ainda nós estamos trabalhando com uma linha que é a Dutotec X, e estamos introduzindo hoje a partir de hoje, um trabalho de uma nova rede assim, de linhas de material. Tá? Bem, é isso aí, o Francisco já se encarregou de apresentar aí, mas vamos adiante. O que a gente vai falar? Eu vou dar bastante ênfase na parte da 5410. A 5410, na realidade, ela é uma norma que é a mãe das instalações. Tem muitas outras coisas? Tem, mas todas elas, se vocês pegarem e analisar, elas se reportam a 5410. Se eu pegar 13.534, que é de estabelecimentos essenciais de saúde, ela tem várias coisas específicas, mas ela puxa a parte de eletricidade, enfim, a parte de rede da 5410. A 13.570, que é uma norma de afluência pública, para vocês terem uma ideia, tem 5 páginas. Só que dessas páginas ela puxa algumas informações de quantidade, de localização, e se reporta a 5410. A 13.570 é uma norma que está muito mais em evidência hoje pela assim, o trabalho todo de batalha em cima do incêndio da Boate 15 em Santa Maria. Até aquela época, muito pouco se utilizava a norma, hoje você dá muita ênfase para ela. Mas ela faz parte de toda essa, vamos dizer assim, essa necessidade. Bom, outra norma, como a 9050, que é termo de acessibilidade, também ela puxa na 5410. A 14565, que é encarregamento estruturado para edificações comerciais e data center, ela não puxa tanto porque ela é mais específica da rede de cabos. Mas se você pegar a IT41, que é do Corpo Bombeiro de São Paulo, ela também fala na 5410. Se você pegar a RDC 50 da Anvisa, ela também fala na 5410. Se você verificar na NR10 de metro, você vai verificar que no fundo ela puxa para uma norma. E na portaria 51 de 2014, que é do IMET também, ela fala em certificação e ela vai puxar a 5410, porque essa certificação precisa ser atendida pela 5410. Bem, como eu falo bastante... Renato, o senhor falou ali aquelas normas agora no tempo dessa que nós estamos aí de Covid e tudo, nas instalações hospitalares, né? Agora estão tendo hospitais de campanha, estão trabalhando muito em hospitais, em reformas, instalação. Como é que o senhor vê essa questão agora, a importância dessa norma? Porque a gente sabe que instalações
hospitalares e afins, né, de afluência em público, requer uma atenção especial para o projetista. E nessas instalações, a gente, às vezes, a gente também usa bastante a parte de instalações aparentes. Se eu falasse um pouquinho. Veja bem, ó, por exemplo, o pessoal costuma dizer instalação aparente, pega e larga um fio de qualquer jeito, é uma instalação aparente. Não é bem assim. Tá? Tem, inclusive, cabos que você não pode colocar aparente. Tá? Mas a 5410, por exemplo, ela vale. Aí, chamamos a atenção aqui nesse slide, vamos dizer assim, ó, que ela vale para instalações novas e reformas e vale para instalações temporárias. Então, talvez um hospital de campanha é uma instalação temporária, mas tem que ser de 5410. Tá? Ou uma instalação vou usar assim, por exemplo, uma feira que a gente participa, é uma instalação temporária, mas ela tem que estar dentro das condições que tem qualidade para quem vai estar lá dentro. E principalmente no hospital. No hospital, além de uma série de exigências de proteções, assim, outras, que não seja só de parte elétrica, mas você tem proteção mecânica, você tem uma série de coisas que influenciam. Então, isso é mais interessante que se faça um controle rígido disso aí. O que acontece? Normalmente as pessoas não se preocupam com isso. E o que é pior ainda, o fiscal que vai cuidar dessa obra não se atém a isso. Eu sempre digo para as pessoas o seguinte: quando você faz um projeto, se você escrever que você vai colocar um cano para passar fio, é uma coisa. Agora, se você disser que você vai fazer de acordo com a norma para tal eletroduto desse tipo, cabe ao fiscal verificar se o cara colocou esse carro. Senão, não pode aprovar nada. Tá? Mas voltando a essa 5410, o objetivo dela, que é segurança, funcionamento, isso é mais importante para que se tenha. Aí tem uma série de aplicações e onde não se aplica, quer dizer, poderá ser chamada alguma coisa da 5410, mas ela não se aplica a alguma série de outras atividades aí que não seja instalação de assim, edificações, algumas partes externas do prédio, nesse sentido. E para isso você tem que realmente controlar sempre, como eu digo, é a fundamental, aí que as coisas sejam feitas de acordo com aquilo que foi previsto. É interessante ver a quantidade de normas que a gente vai ter que estar sempre nos atualizando, né? Então, às vezes a gente pensa que é apenas uma, não, mas o senhor focou bem aquela lista de normas que são necessárias que o projetista tenha ciência, né? Então, vai construir, vai projetar um hospital de campanha, né? Uma instalação hospitalar, uma clínica, ou uma instalação temporária, como o senhor acabou de falar, a importância de seguir, às vezes a norma não tem nem muitas páginas, mas ela traz alguns requisitos de segurança que são extremamente importantes que o projetista tenha conhecimento. E olha a quantidade de normas que o senhor acabou de listar para a gente, né? Que a gente às vezes foca na 5410, claro, ela é a norma mãe, mas existem outras normas e normativas, tem a NR10, tem as instruções técnicas dos estados, né? Tem a norma Anvisa, tem N normas que a gente tem que ter um conhecimento quando a gente trata de instalações um pouco diferenciadas, instalações especiais, né? Francisco, para cada caso, é um caso, vamos dizer assim. Sempre quando você fazer um projeto, claro, como eu digo, a 5410 é a mesma, mas se você vai pegar um projeto, por exemplo, de uma instalação hospitalar, você tem que lembrar que existe uma norma específica para isso. Essa norma não trata necessariamente só da parte elétrica, trata de outras coisas. Então, você tem que ir lá voltar pesquisar nessa norma ou nessas informações que você tem. Se você vai fazer uma instalação de uma outra obra, de uma outra coisa, você tem que ter esse mesmo critério. Evidente que você não vai saber de cor todas as normas, isso é óbvio. Mas você tem que se lembrar que existe uma norma para isso. Para isso, se for o caso, ir lá consultar e adequar dentro daquilo que você precisa. Bom, e uma coisa que linha... Opa! Não, pode argumentar. Uma coisa que o senhor falou que me chamou a atenção agora, seu Walter, que assim, um recado que eu dou para o pessoal que está assistindo a nossa apresentação, né? Agora, principalmente com o BIM, né, que a gente está com essa revolução tecnológica aí, de modelar as informações virtualmente, é muito importante, uma coisa que o senhor falou, que me deu um gatilho agora, é que o projetista, ele tem que ter uma visão cada vez mais sistêmica. O senhor falou ali da norma para hospitais, instalações de saúde, tem muito mais coisas do que a parte elétrica. Cada vez mais o projetista tem que ter essa visão das outras disciplinas também, porque isso vai interferir no seu projeto. Então, é bem bacana que isso já parte já até da concepção na questão da norma, né?
É isso que eu me refiro, Francisco. Não quer dizer que a norma vai tratar especificamente só de parte elétrica. É que você precisa dessa informação para poder chegar com a elétrica nos locais onde você Bem, o local precisa. Não quer dizer que você vá estudar, não. Você vai ter que pegar aquela norma. Bom, tem que ser feito dessa forma. Como é que eu chego lá? Eu sempre digo para as pessoas, por exemplo, quando fazem o prédio de um edifício residencial. O arquiteto faz um prédio muito bonito, mas se ele só não se lembrar que precisa uma série de coisas nessa entrada de prédio, e se você tem um aparelho só de vidro, por exemplo, nós estamos na mão das traças. Eu tenho que chegar com um porteiro, com videocâmera, enfim, eu tenho que chegar com uma série de coisas que, se não tiver um local para mim fazer, não tem como colocar. Então, eu não conheço toda a parte da norma da parte de construção civil, mas eu sei que tem algumas coisas que eu preciso procurar conhecer para me chegar com a parte de eletricidade, senão não tem nem como chegar. Eu fiz um trabalho uma vez em um prédio em São Paulo, num hotel, que o cara queria tudo de vidro embaixo. Só queria botar um ferrolho na porta. Como é que eu ia fazer? Então, o que a gente fez? A gente conversou, fez uma decoração com um duto, colado no vidro de fora a fora, como se fosse uma barra até chegar na porta. Então, tem que adaptar essas coisas. Então, a gente precisa conhecer todas as necessidades. Bom, mas vamos voltando aqui. Ó. Dentro da 5410, tem algumas coisas que a gente precisa se lembrar. O que é linha elétrica? Na realidade, linha elétrica nada mais é do que um conduto e os condutores. O conduto pode ser um eletroduto redondo, pode ser uma canaleta retangular, quadrada, é um conduto. Certo? E dentro deles são os condutores. Então, para isso tem que ter algumas coisas que assim, deem uma aparência nessa instalação. Bem, e nessa localização aí de linhas elétricas, tem algumas coisas que a norma 5410 que é interessante a gente ressaltar. E diz ali, ó, até vou ler um pedacinho, áreas comuns e áreas de circulação e áreas de concentração de público em locais. A norma fala em várias, BD2, BD3, BD4. Eu gosto de chamar a atenção o seguinte, o BD2 tem pouca ocupação, mas tem um percurso para fugir dali muito grande. Então, é um tipo de instalação. O BD3, que tem muita ocupação, alta densidade, e o percurso de fuga é breve. Tu consegue fugir rápido. E o BD4, que é alta densidade de ocupação, e o percurso de fuga é longo. Esse foi o pior problema no caso da... Eu sempre cito a boate Kiss. Por quê? Porque um monte de gente dentro da boate, a capacidade além do limite, e ainda o quê? O percurso para te sair era um labirinto para te sair. Então, essas coisas têm que ser controladas, tem que ser verificada para que você não tenha uma dificuldade até de eliminação. Por que quando sempre você vai num avião, o cara fala que tem luz de sinalização no chão? Quando pega fogo, o que acontece? A fumaça, você não enxerga para cima, você enxerga embaixo. Então, eu aprendi no quartel, que tem que deitar, é a melhor alternativa que tem. Claro que tem algum problema. Eu sempre cito o exemplo seguinte. Infelizmente, lá na Boate Kiss, teve uma menina que morreu do coração, porque ela caiu, e o que acontece? Veio o pessoal correndo, e uma com um salto de sapato, que usa um fininho e grande, cravou bem no peito dela, pisou em cima dela e furou o coração. Então, não morreu assim por causa do fogo, mas morreu por causa do sinistro todo. Bem, mas vamos voltando aí. Ó. Então, tem algumas observações que dizem ali, ó, as linhas elétricas embutidas deve ser totalmente imersa em material incombustível. Aquilo que está envolvendo o eletroduto ou um canaleta por embutido tem que ser totalmente incombustível. Bom, enquanto que as linhas aparentes, ou as linhas no interior de paredes ocas, aí vem paredes de madeira, vem hidroagual, devem atender nas seguintes condições. Aí vem algumas condições. Então, diz o seguinte, no caso de linhas constituídas por cabos fixados em paredes ou tetos, os cabos devem ser não propagantes de chama, livre de halogênio com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos. Esse cabo não é o nosso cabinho comum que tem numa instalação. O nosso fio que está dentro de uma parede não pode ser colocado aparente em parede e em teto. Porque ele é um cabo, é um fio, um condutor que não tem essas características de ficar exposto. Tá? E esse é o nosso cabinho comum 750 volts que você compra numa pelagem, num balcão. O cabo para isso aí, esse é um cabo diferente, para ser aparente. No caso, ele é constituído de condutos abertos. Aí ele vem chamar o conduto o quê? Vem chamar um envoltório que protege esses cabos. Os cabos devem ser não propagantes de chama, livre de halogênio, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos.
condutos abertos, ou seja, uma canaleta sem tampa, uma canaleta perfurada. Então, veja o que diz ali. Os cabos devem ser não propagantes de chama, livre de halogênio e com baixa emissão. Esse não é o nosso caminho comum. Esse é o tipo de cabo para 1000 volts. Então, aquela eletrocalha que você tem pendurada, o próprio duto nosso que nós fabricamos, se tu não botar tampa, tu tem que botar um cabo desse tipo. E ninguém faz isso. O que é pior, o pessoal coloca cabos que nem pode ser embutido. Coloca o fio paralelo, que é de extensão. Isso não pode ser embutido nunca. Não é? Bem, agora depois a imagem é a seguinte, ó. No caso de linhas em condutos fechados, quer dizer, então tu não tem abertura para chegar nele ali. Os condutos que não sejam metálicos ou de outro material combustível devem ser não propagantes de chama, livre de halogênio e o baixa emissão de fumaça de gás tóxico. Então, se tu tiver um conduto fechado, aí a norma vai em cima do material do conduto. Ou seja, esse envoltório tem que ser não propagante de chama, livre de halogênio e com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos. Então, você já pode tirar a conclusão de o que tu pode ou não pode colocar. Então, se você vai fazer como o pessoal faz, vou usar uma expressão, uma garganta aparente, isso não pode por norma. Tem normas para isso. Tem norma para usar uma garganta, para usar um eletroduto de PVC, tem norma para isso. Só que esse não pode ser usado de forma aparente. O pessoal usa. Bota um monte de braçadeira na parede e coloca o fio dentro. Aí. Isso é interessante quantas coisas que o projetista tem que atentar na hora que está não só escolhendo, né, a linha elétrica, que é o tópico que a gente está trabalhando aqui, e está tudo casado, né, seu Renato? A linha elétrica com o tipo de cabo, o tipo de isolação, como é que vai ser o tipo do local, a concentração do local, como o senhor citou a questão da boate Kiss. Então, são vários parâmetros de segurança que o senhor acabou nos explicando de uma forma bem didática, bem de aplicação prática, que o projetista tem que ficar atento, que não é pegar o mesmo cabinho lá que ele utilizou para uma instalação embutida na parede e querer usar ele numa instalação aparente, não é isso? Com certeza, com certeza. E esse detalhe tem que ser muito bem pensado e muito bem caracterizado num projeto para que o cara que vai executar faz de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito, tem que fazer executar no projeto. E é fundamental o papel do fiscal da obra, daquele cara que é o responsável pela execução. Porque eu digo sempre para o pessoal, o instalador, ele tem uma capacidade de criação indescritível. Ele é um cara que tem uma capacidade de decisão fundamental. Só que se tu largar para ele, tu larga fio, larga cabo, larga isso, larga aquilo, ele faz a instalação. Do jeito dele, ele faz. Mas não faz do jeito correto. Não faz do jeito ideal. Tá? Vamos indo. Vamos. Aqui, ó. Aí tem duas observações. Na primeira hipótese, condutos metálicos ou de outro material incombustível podem ser usados condutores e cabos não propagantes de chama. Então, produtos metálicos ou de material incombustível podem ser usados apenas os cabos não propagantes de chama. Aí sim, então um conduto metálico ou que seja um material incombustível, você pode usar esse nosso fio comum, que é o que se faz numa instalação embutida. Agora, na segunda alternativa, o que seria, por exemplo, um conduto não metálico ou um conduto sem tampa, devem ser usados cabos não propagantes de chama, livre de halogênio e baixa emissão de fumaça de gases tóxicos. Isso é o nosso cabo de 1000 volts. Você não pode colocar aquele fiozinho de 750 volts numa instalação em que o cabo não tem essas características, não tem alternativa. Bom, isso é o que prescreve a norma. Agora, vamos verificar qual é a percentagem de pessoal que faz isso. Bota o cabo comum e acabou. Até porque é o seguinte, cabe só um pouquinho, uma interferênciazinha assim, ó. Vai muito do local que você vai comprar o material, da pessoa que está te atendendo. Porque se tu chegar, por exemplo, numa loja, esse fio custa 10, esse aqui custa 20. O cara, às vezes, que vende, não tem o discernimento de explicar para o cliente que esse cabo, por norma, tu não pode usar, tem que usar esse. O cliente vai comprar mais barato e leva e instala. Assim como eu digo em questão de comparar, por exemplo, um eletroduto de material termoplástico e um eletroduto de metal. Pode ser alumínio, pode ser ferro. Tu chega para o balconista lá e ele vai eu tenho esses dois aqui, ó. Esse aqui custa 10, esse aqui custa 30. Os dois vão fazer, entre aspas, o mesmo defeito? Não.
Para botar os cabos dentro, sim, agora para proteção nenhuma. É muita diferença. Isso aí que o senhor falou é tão importante, porque eu vejo agora que é uma tendência, eu quero até ver a opinião do senhor, né? Essa questão dos materiais não halogenados, né? Não só na elétrica, como na telecomunicação. Há uma preocupação grande agora. Tem a questão que o senhor falou, extremamente importante, a questão do preço, né? Às vezes você vai pelo preço e não pelo desempenho técnico. E o mais importante, seu Renato, que é a segurança das pessoas na instalação elétrica. O nosso dever como projetista é, além do desempenho técnico, é principalmente prever a segurança das pessoas da instalação. E eu vejo que é uma tendência grande da aplicação dos não halogenados, não só na elétrica, depois a gente vai ter uma palestra bem bacana da Furukawa, que eles também vão falar um pouco sobre isso, essa questão da propagação de chamas, porque quando a gente fala em instalações aparentes, geralmente muito se aplica em escolas, indústrias, edifícios comerciais que têm uma grande afluência de público. Por isso que o senhor citou aquelas normas. Então, eu queria que o senhor me desse um pouquinho desse panorama, como é que está a aceitação, porque esses cabos, esses materiais especiais, metálicos, não halogenados, ele tem um custo um pouco maior. Como é que está essa questão, essa aceitação do custo versus desempenho versus segurança? Veja bem, Francisco, olha aqui, por exemplo, se fizer uma instalação toda ela de acordo com a norma, com produtos de condutos metálicos e com os cabos adequados, eu tenho um tipo de instalação. Ela pode ter problemas como qualquer outra, pode ter alguma instalação de curto-circuito como qualquer outra. Mas, por exemplo, se você fizer uma instalação com um duto ou um eletroduto termoplástico, se você acontecer de fechar um curto-circuito por uma razão qualquer dentro dessa instalação, o que acontece? Isso derrete e tu lacra, tu fecha, não passa mais nada. Entendeu? Essas coisas são complicadas. Pode ter uma ideia, Francisco? Em torno de a cada 45, 50 segundos no mundo tem um incêndio. E que 67% das pessoas que morrem nesse incêndio não morrem queimadas. Morrem asfixiadas. Porque esses produtos que queimam exalam uma série de produtos, uma série de fumaça preta, vamos dizer assim, que isso mata as pessoas. Então ela morre não queimada. Depois vem o fogo e tosta, com certeza. Então, e essas coisas têm que ser pensadas numa instalação, principalmente numa instalação de afluência de público. Aí você tem que ir lá para a norma, para a 370, que fala os locais da quantidade de pessoas, do tipo de atividade, que tem que ser adequado nessas condições. Tá? Bom, hoje você vai verificar os fabricantes, está surgindo um monte, tem um monte de produtos que não propaga chama, que tem livre de halogênio, enfim, tem uma série de coisas. Baixa emissão de fumaça, já tem. Não emite gases tóxicos, tem. Claro, isso tem um custo, mas como? O custo nós temos que adequar às instalações e ao local que é feito. Né? Se você tem um local com o pé direito bastante alto, até não vejo problema. Agora, quando você tem um lugar que é baixo, que não tem com a ventilação, você tem que adequar exatamente aquilo que a norma prevê, senão você está deixando um perigo iminente. Até porque nem todo mundo tem a mesma qualidade de execução de serviço. Então, pode ser que alguma coisa aconteça.